Fala aí galera, aqui quem fala é do canal Curiosidades do Futebol. E desta vez galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, curiosidades sobre futebol, né? Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like e ativando o sininho. Isso mesmo, me dá o like. Então é isso, bora e ativar o sininho para receber todas as curiosidades novas. Então é isso? Bom, bora começar com o assunto falando sobre os maiores campeões da Copa do Brasil. Começamos por 1989. Quem foi o campeão dessa edição? Foi o Grêmio, onde o artilheiro foi o Gerson, do Atlético Mineiro, né, com 7 gols. O Grêmio venceu do Sport na final, empatando o jogo de ida lá em Recife de 0-0 e ganhando em Porto Alegre por 2-1. Então o Grêmio é o primeiro campeão da Copa do Brasil. Fala galera, bom, em 1990 quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo e o artilheiro foi o Bizu, que era do Náutico, com 6 gols. O Flamengo na final enfrentou o Goiás, ganhou o jogo de ida por 1-0 em casa, né, lá no Maracanã, e na volta empatou com o Goiás em Serra Dourada por 0-0. Assim, o Flamengo é o segundo campeão da Copa do Brasil. Pronto galera, bom, em 1991 temos um campeão, muito improvável, o Criciúma. O artilheiro daquela edição foi o Gerson, de novo do Atlético Mineiro, com 6 gols dessa vez. O Criciúma na final enfrentou o Grêmio, que empatou fora de casa lá em Porto Alegre por 1-1. E na volta empatou de 0-0 em casa, né, o Criciúma, mas pelo gol fora, o Criciúma se sagrou campeão da Copa do Brasil. Fala galera, bom, em 1992 o Internacional foi campeão da Copa do Brasil, né? O artilheiro daquela edição foi o Gerson de novo, aquele mesmo do Atlético Mineiro, só que nessa temporada ele estava vestindo a camisa do Internacional. Ele foi o artilheiro com 9 gols. O Internacional venceu o Fluminense na final, perdendo o jogo de ida lá no Maracanã por 2-1, mas na volta vencendo por 1-0 em seus domínios, que deu 2-2 no agregado, mas com gols fora, né? Internacional foi campeão da Copa do Brasil de 1992. Pronto, galera. Bom, em 1993, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de novo. Dessa vez, o artilheiro foi o Gilson, do Grêmio, com 8 gols. O Cruzeiro enfrentou na final o Grêmio, que fora de casa, né, em Porto Alegre, o Grêmio empatou de 0-0. E na volta no Mineirão foi 2-1 pro Cruzeiro. Assim, em 1993, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em 1994, o Grêmio foi campeão de novo da Copa do Brasil. O artilheiro foi McLaren, né? Do Internacional, né? Com 9 gols. O Grêmio enfrentou o Ceará. Bom, na casa do Ceará foi 0-0 o jogo. E a volta em Porto Alegre foi 1-0 pro Grêmio. Assim, em 1994, o Grêmio conquista seu bicampeonato da Copa do Brasil. Pronto, galera. Em 1995, o campeão da Copa do Brasil foi o Corinthians. O artilheiro foi o Sávio, do Flamengo, com 7 gols. O Corinthians na final enfrentou o Grêmio, vencendo o jogo, né, em casa de 2-1, e também vencendo na volta lá em Porto Alegre por 1-0. Assim, no agregado 3-1, Corinthians em 1995 é campeão da Copa do Brasil e conquista seu primeiro título da Copa do Brasil. Pronto. Em 1996, o Cruzeiro foi campeão pela segunda vez também da Copa do Brasil. O artilheiro foi o Luizão do Palmeiras com 8 gols. O Cruzeiro na final enfrentou o Palmeiras, empatando em casa por 1-1 e vencendo na volta por 2-1 lá em São Paulo, né? E o Cruzeiro, assim, em 1996 o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em 1997 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, de novo pela terceira vez. O artilheiro foi o Paulo Nunes, do Grêmio, com 9 gols. O Grêmio na final enfrentou o Flamengo em casa, empatando por 0-0, e na volta no Maracanã 2-2, né? Mas por gols fora, o Grêmio venceu a partida, né? Entre aspas, né? Venceu a Copa do Brasil por gols fora. Assim, em 1997, o Grêmio é campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em 1998, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. O artilheiro daquela edição foi o Romário, do Flamengo, com 7 gols, né? Aquele Romário lá da seleção, ganhou bola de ouro pelo Barcelona, jogou muito. Então, aquela época ele estava no Flamengo e fez 7 gols. Bom,
O Palmeiras na final enfrentou o Cruzeiro. Fora de casa, perdeu por 1-0. Mas o Palmeiras em casa, na volta, ganhou por 2-0 e se sagrou campeão da Copa do Brasil em 1998. Em 1999, mais um campeão inesperável, a Juventude. Bom, o artilheiro daquela edição foi o famoso grande craque estrangeiro, né? Petkovic. Na época jogava no Vitória, fez 7 gols. Bom, na final, a Juventude enfrentou o Botafogo, vencendo por 2-1 o jogo de ida em casa e na volta empatando por 0-0 lá em Rio de Janeiro. Assim, em 1999, Juventude é campeão da Copa do Brasil. Em 2000, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Cruzeiro. O artilheiro daquela edição foi o Oséias, do Cruzeiro, com 10 gols. Na final, o Cruzeiro enfrentou o São Paulo, que pela primeira vez chegava na final, né, da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 0-0 em São Paulo. E o jogo de volta foi 2-1 no Mineirão pro Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 2000. Bom, em 2001, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio. O artilheiro foi o Washington, né, que brilhou jogando no Atlético Paranaense, né, lá em 2004, 2005. Bom, essa época ele estava no Ponte Preta e marcou 12 gols. Na final, o Grêmio enfrentou o Corinthians, empatando o jogo em casa por 2-2 e na volta ganhando de 3-1 lá em São Paulo. Assim, em 2001, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em 2002, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Corinthians. O artilheiro daquela edição foi o David do Corinthians com 7 gols. Na final, o Corinthians enfrentou um time modesto chamado Brasiliense. No jogo de ida, o Corinthians em casa ganhou por 2-1 e na volta, lá em Brasília, empatou por 1-1. Assim, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil de 2002. Em 2003, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Cruzeiro. O artilheiro foi o Nonato do Bahia, né, com 9 gols. Na final, o Cruzeiro enfrentou o Flamengo, empatando fora de casa no Maracanã, né, por 1-1. E na volta, vencendo no Mineirão por 3-1. Assim, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil de 2003. Em 2004 foi um ano da zebra, que muitos campeões de várias competições espalhadas pelo mundo foram campeões, mas tipo, não eram times grandes. Aconteceu também na Copa do Brasil. Em 2004, quem foi campeão foi o Santo André, um time até que conhecido, né, mas não é forte, né? Desculpa aí para os torcedores do Santo André. O Santo André é um time bom. Então, em 2004, o Santo André estava jogando uma bela campanha, fazendo uma bela campanha na Copa do Brasil. O Alex Alves, do Botafogo, foi o artilheiro daquela edição com 8 gols. Na final, o Santo André enfrentou o Flamengo, empatando o jogo de ida em 2-2 em Santo André, né? Lá em São Paulo. E na volta, venceu no Maracanã no Flamengo em um jogaço. 2-0 para o Santo André. Assim, em 2004, Santo André é campeão da Copa do Brasil. Em 2005, quem foi campeão é um outro improvável, o Paulista de Jundiaí. O artilheiro daquela edição foi o Fred, né? Atualmente no Cruzeiro, naquela época também estava no Cruzeiro, com 14 gols. Bom, na final, o Paulista de Jundiaí enfrentou outro time do Rio, o Fluminense, vencendo lá em São Paulo por 2-0 o jogo de ida e o jogo de volta no Maracanã empatou de 0-0. Assim, em 2005, o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Em 2006, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo. O artilheiro foi o Valdirão, do Vasco, com 7 gols. Na final, o Flamengo venceu o jogo de ida 2-0 no Maracanã para cima de outro time do Rio de Janeiro, o Vasco. E na volta, em São Januário, foi 1-0 para o Flamengo. Assim, em 2006, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Em 2007, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Fluminense. O artilheiro foi o Daniel Marques, né, do Atlético Paranaense, com 5 gols. Na final, o Fluminense enfrentou outro time modesto, o Figueirense. O jogo de ida, né, da Copa do Brasil foi 1-1 na casa do Fluminense. E o jogo de volta lá em Santa Catarina, 1-0 para o Fluminense. Assim, Fluminense em 2007 se sagrou campeão da Copa do Brasil. Em 2008, quem foi campeão também foi um clube
assim, tava jogando muito, muito, tipo o Santo André. Só que ele é um time grande, só que não tinha tanta, sabe, força pra ganhar a Copa do Brasil. Mas é um time grande. Estamos falando do Sport. Bom, o artilheiro daquela edição foi o Edmundo, né, que todo mundo conhece, né, do Vasco, com 6 gols. O jogo de ida da Copa do Brasil enfrentou o Corinthians. Lá em São Paulo, perdeu por 3-1. Mas na volta, em Recife, se superou e ganhou por 2-0. 3-3 no agregado, mas como gol fora, né, o Sport ganhou por gol fora, ganhou a Copa do Brasil. Assim, em 2008, o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Em 2009, quem foi campeão foi o Corinthians. O artilheiro daquela edição foi o Tyson, do Internacional, com 7 gols. A Copa do Brasil foi decidida entre Corinthians e Internacional. O jogo de ida, Corinthians venceu por 2-0 em seus domínios. Mas na volta, Internacional empatou com 2-2 pro Corinthians, né, lá no Beira-Rio. Assim, em 2009, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Em 2010, quem foi campeão foi o Santos, de Neymar e companhia. O artilheiro daquela edição foi justamente o Neymar, do Santos, com 11 gols. O jogo de ida, o Santos ganhou por 2-0 na Vila Belmiro contra o Vitória. Mas na volta, Vitória ganhou por 2-1 do Santos em casa, mas mesmo assim não conseguiu impedir de o Santos ser campeão em 2010. Assim, em 2010, Santos foi campeão da Copa do Brasil. Em 2011, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Vasco. O artilheiro foi o Kleber, do Palmeiras, com 5 gols. Jogo de ida, o Vasco ganhou por 1-0 em São Januário contra o Coritiba. E na volta, Coritiba em casa conseguiu vencer por 3-2. 3-3, mas no gols fora, né? O Vasco venceu a Copa do Brasil. Assim, em 2011, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Em 2012, quem foi campeão foi o Palmeiras. Mesmo na Série B, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. O artilheiro daquela edição foi o Luiz Fabiano, do São Paulo, com 8 gols. Na final, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Coritiba em casa e na volta, lá em Coritiba, 1-1. Assim, em 2012, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Em 2013, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo. O artilheiro foi o Hernani Brocador, do Flamengo, com 8 gols. O jogo de ida enfrentou o Atlético Paranaense 1-1 lá na Arena da Baixada e no Maracanã 2-0 para o Flamengo. Assim, em 2013, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Em 2014, quem foi o campeão da Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro. O artilheiro daquela edição foi o Bill, do Ceará, com 6 gols. Na final, enfrentou seu maior rival, o Cruzeiro. Jogo de ida, lá no Independência, foi 2-0 para o Atlético Mineiro. E na volta, no Mineirão, foi 1-0 para o Atlético Mineiro. Assim, em 2014, o Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em 2015, quem foi campeão foi o Palmeiras. O artilheiro daquela edição foi um cara que todo mundo conhece, que atualmente está no Flamengo. Isso mesmo, Gabigol. Gabigol, naquela época, estava no Santos e fez 8 gols. Na final, o Palmeiras enfrentou... Bom, voltamos aqui, né? Em 2015, a final foi entre Santos e Palmeiras. Jogo de ida 1-0 pro Santos. Não, desculpa. Acho que foi 1-0 pro Santos, né? Em casa, o Santos em casa. E na volta foi 2-1, levando assim pros pênaltis. Então, nos pênaltis, o Palmeiras foi campeão por 4-3, né? Assim, em 2015, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em 2016, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio. O artilheiro daquela edição é um cara que atualmente está no Santos. Isso mesmo, Marinho. Marinho, naquele tempo, né, jogava no Vitória e fez 6 gols. O jogo de ida, o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em casa perdeu por 3-1 no Grêmio e na volta em Porto Alegre foi 1-1. Assim, em 2016, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Pronto. Em
2017, quem foi campeão foi o Cruzeiro. O artilheiro foi o Léo Gamalho, do Goiás, com 5 gols. O Cruzeiro enfrentou o Flamengo na final. Na ida, no Maracanã, 1-1. E na volta, no Mineirão, 0-0. Assim, a partida foi levada para os pênaltis. E o Cruzeiro venceu por 5-3 nos pênaltis. Assim, em 2017, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Em 2018, mais uma vez, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. O artilheiro daquela edição foi o Gabigol do Santos, com 4 gols. O jogo de ida, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians e foi 1-0 no Mineirão. E na volta, 2-1 para o Cruzeiro na Arena Corinthians. Assim, Cruzeiro foi em 2018, né? Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil pela segunda vez seguida. Pronto. Em 2019, quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Atlético Paranaense. O artilheiro daquela edição foi o Pipico do Santos, com 5 gols. Na final, o Atlético Paranaense enfrentou o Internacional. 1-0 para o Atlético Paranaense em casa, né, na Arena da Baixada. E na volta no Beira-Rio, 2-1 para o Atlético Paranaense. No agregado, 3-1 para o Atlético Paranaense. E assim, em 2019, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil. Então, vamos relembrar aqui, né, os campeões da Copa do Brasil. Primeiro lugar, Cruzeiro, com 6 títulos da Copa do Brasil. Em segundo, o Grêmio, com 5 títulos. Em terceiro, o Flamengo, com 3 títulos. Palmeiras, com 3 títulos. Corinthians, com 3 títulos. Internacional, com 1 título. Fluminense, com 1 título. Vasco, com 1 título. Santos, Sport, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista de Jundiaí, todos com 1 título cada. Bom, o vídeo chegou por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. É isso, muito obrigado por assistir e fui.